O Vladimir Putin se fudeu. Muitas pessoas acham, não, ele é um gênio militar, olha só como ele atacou a Ucrânia, mas não, se você parar para pensar bem, ele se fudeu. Se você lê o Sun Tzu, o Arte da Guerra, a partir do momento em que você usa o seu exército, significa que você já perdeu. Porque um bom estrategista tenta vencer uma guerra sem disparar uma única bala, sem dar um único tiro, sem desembainhar uma única espada. E essa oportunidade ele já perdeu desde os protestos na praça de Maidan, quando expulsaram seu fantoche de lá, o Viktor Yanukovych. Eu vou falar a respeito disso para vocês e você vai entender o quanto o Putin está fudido no longo prazo e não adianta colchão de reservas que ele tem. Antes eu quero avisar para você que tem sido bastante difícil enviar esses vídeos, porque como você pode perceber, eu não estou na minha casa. Então para enviar um vídeo para vocês tem sido um verdadeiro sacrifício de encontrar uma internet decente, de ter que picar esses vídeos, cada parte dele em 2,50 segundos, depois enviar para o WhatsApp, rezar para chegar lá e que as pessoas que possam unir e upar no canal. Então tem sido bem difícil. Mas vamos aqui aos fatos, tá? O Ocidente já se perguntava qual é a necessidade de ter uma OTAN, né? A União Soviética terminou o seu Pacto de Varsóvia em 1991. Qual é a necessidade de ter uma OTAN? O que o senhor Vladimir Putin conseguiu foi fazer com que o Ocidente se unisse de novo e fazer com que a OTAN tivesse novamente, para os olhos do Ocidente, um propósito de existir. Então Putin conseguiu, com o seu ataque deslocado, que o Ocidente se unisse ainda mais. E pela primeira vez na história, a força-resposta da OTAN foi destacada. São mais de 40 mil homens que eles vão mandar para o leste europeu, não para entrar em confronto direto com Vladimir Putin, porque tá todo mundo olhando, ih, mano, o cara invadiu mesmo e ele vai se fuder a longo prazo. Já vou explicar para vocês isso. Invadir o país é uma coisa, manter o controle sobre ele é completamente diferente. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, em uma semana eles estavam lá. 20 anos depois, saem os Estados Unidos do Afeganistão humilhados, o Talibã volta ainda mais forte, e aí conseguiu o quê? Meu irmão, você usar a sua força para invadir um país, lembrando que as pessoas confundiram o último vídeo que eu coloquei aqui. Full force é diferente de full scale. A Rússia atacou com full force, mas não em full scale, certo? Então assim, o conceito é diferente. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão, ficam lá 20 anos e saem com o rabo entre as pernas, completamente fodidos, e o Talibã volta de novo a posição de destaque. A Rússia invadindo agora a Ucrânia, nesses 2 primeiros dias, sim, parece devastador, mas o povo ucraniano odeia os russos ainda mais. Se o ódio do povo ucraniano estava em 80%, agora é mais de 90%. E em Moscou já começaram os protestos, as pessoas lá já estão putas com Vladimir Putin, né? E ele lá mandando prender mais de 1.000 pessoas que foram às ruas protestar. As pessoas estão arriscando a sua própria liberdade e falar, meu irmão, você é um louco, fela da puta mesmo, hein? Você é um louco, fela da puta mesmo. E este louco ainda chega para a Finlândia e Suécia e fala o seguinte, se vocês entrarem na OTAN, se Finlândia e Suécia entrar na OTAN, nós vamos ter consequências militares e econômicas. O que tu tá falando, Bachote? Vagabundo. Os países têm a soberania, têm a independência de escolher com quem eles vão firmar suas alianças militares. E aí, meu irmão, você vê que o cara começa a ficar desesperado. Quando ele coloca essas cartadas na mesa, não vai se unir não, vocês não vão se unir não, porque senão eu vou descer bala em vocês. O cara começa a ficar desesperado, lembrando que a Finlândia tem uma fronteira gigantesca com o território da Rússia, né? Então, como eu disse, se um líder militar usou o seu exército, já significa que ele se fodeu. Se você não assistiu o documentário Winter on Fire, assista, porque lá o Putin vinha tentando de anos e anos e anos colocar o seu fantoche no comando da Ucrânia, que foi no caso Viktor Yanukovych,
e que deu errado. A população falou, não dá para tolerar esse cara, e mandaram expulsar o cara de lá a butinadas. E por que expulsaram o cara de lá a butinadas? Porque o ucraniano, no geral, já tem nojo, ódio e ojeriza a Rússia. Se você pesquisar aí na internet, não precisa ser uma grande pesquisa não, pesquise o Holodomor. Aconteceu na Ucrânia, onde a União Soviética matou só 3 milhões de pessoas ali, 3 milhões de ucranianos. Então, a Ucrânia já tem este nojo da Rússia. Quando Vladimir Putin ameaça com 150 mil soldados, os separatistas também já era um absurdo. Os ucranianos já estavam putos com aqueles separatistas russos. Assistam um filme chamado Donbass. Certo? Donbass, D-O-N-B-A-S-S, para ver o quanto os ucranianos têm nojo desses separatistas. O cara coloca 150 mil tropas na fronteira, primeiro para conseguir um acordo, né? Um acordo. Olha só como eu tenho tropas aqui, vocês do Ocidente, vocês têm que me atender. Mas não vamos atender não, porra, eu quero que você se foda aí. Não, vocês têm que me atender, vocês têm que fazer alguma coisa por mim e tal. Não vamos fazer nada por você não adianta você colocar tropa aí não, você tem que se fuder. Mas eu vou invadir, pois invada. Pois invada. Eu vou invadir essa porra, vocês não fizerem algo por mim, vocês não estão atendendo as minhas exigências e tal. Pois invada, baixote, invada. Invadiu. E no momento em que ele invadiu, significa que ele perdeu já todas as cartas que ele poderia ter. Ele invadiu por uma coisa só. Se ele recuasse, ele não tinha escolha, ele teria que invadir de qualquer jeito, senão ele demonstraria uma fraqueza absurda e ficaria simplesmente desmoralizado, mais do que já está, porque ele está bem desmoralizado, mais do que já está para o resto do mundo, porque o cara coloca lá 150 mil homens, tropas diversas, 150 mil homens, né? Falei 150 mil tropas, não, 150 mil homens ao redor, 150, 180, e não ataca e não faz nada com essas tropas, volta com o rabinho entre as pernas depois de ter conseguido absolutamente nada, ele ia demonstrar uma fraqueza absurda. Então é como se chegasse dois daqueles aqueles abobados de MMA, eu vou dar um tapa na sua cara, hein? Aí eu duvido que você dê um tapa na minha cara, eu vou dar, hein? Se ele sair fora, então dá o tapa aqui. Se ele sair fora, não, agora eu não quero. Ele demonstra fraqueza. Então ele foi lá e deu um tapa na cara. Só que agora ele se fudeu. Ele ataca para não demonstrar fraqueza. Nem os próprios russos, nem a própria população está com ele mais. E as sanções que estão enviando para a Rússia, até no primeiro momento eu falei assim, essas sanções elas são insuficientes, porque o cara fez um colchão de 660 bilhões de dólares para... não, Putin é um grande estrategista, ele está passos no xadrez na frente dos seus inimigos, ele fez um grande colchão, tem reserva em ouro. Quem é que vai comprar esse ouro? Quem é que vai comprar esse ouro todo? A China já não quer, a China já tá aí, mano, acho que você foi um pouco longe demais, hein, porra. É verdade, a China já está de olho em Taiwan, mas ela mesma falou, a China entende a estratégia militar de uma outra maneira. Você vence quando você conquista as coisas sem disparar uma bala, sem tirar a espada da bainha. A China já dá uma olhada no Putin e fala assim, ih, mano, talvez você tenha ido longe demais, hein? Lembrando que a China até hoje não reconheceu a anexação da Crimeia por Vladimir Putin. Então quem é que vai comprar todas essas coisas? E mesmo que ele tenha lá os seus 660 bilhões em reservas de colchão, certo? Isso vai durar quanto tempo? No máximo 2 anos. No máximo 2 anos. E o povo russo vai começar a sofrer imediatamente. A bolsa russa caiu 50%. Imediatamente. Então, é claro que a sanção não vai impedir uma invasão do Vladimir Putin. É claro que a sanção não vai impedir isso. Mas a longo prazo, ela destrói o Vladimir Putin. E se colocarem ele no SWIFT, né, que é o Sistema Internacional Bancário, aí, meu irmão, fudeu de uma vez por todas. Fudeu pro Pachote de uma vez por todas. E o próprio povo russo, que mesmo com medo de cadeia, de prisão e de chibatada de policial russo no lombo,
foi para as ruas, esse povo vai ficar ainda mais descontente. Porque até então Vladimir Putin teve a condição de montar a sua farsa de ser o mito russo. Ele é o mito da Rússia já durante bastante tempo. É claro que tem uma inteligência muito maior do que este bosta que nós temos na presidência da República, que é o Jair Bolsonaro. Mas Putin, até o momento, se fudeu, tá? Então, uma coisa é você invadir um país. Outra coisa é você manter o controle sobre este país, principalmente quando 90% da população te odeia. Como é que você vai fazer isso? Outra coisa é você manter o controle sobre um país, tá? Soberano como a Ucrânia, onde os caras estão querendo resistir até a última gota de sangue, tá lá o presidente dizendo que não vai sair de Kiev. Em 2 dias Vladimir Putin, vamos negociar, porque ele sabe que vai sair caro. Uma guerra urbana, meu irmão, né? Em escala total, em toda a... escala total não, mas em toda a fronteira da Ucrânia, isso é muito custoso, cara. Em todo o território ucraniano, isso é muito custoso para o Vladimir Putin. Então já estou pronto para negociar, vamos ver. E a Alemanha peitou, cara. O segundo gasoduto da Alemanha falou, não, pode embargar essa merda que nós vamos comprar mais gás, não. A Alemanha peitou. E os caras estão unidos sim. Se colocar no SWIFT, fudeu para o Vladimir Putin. Já está fudido a longo prazo. Completamente fudido a longo prazo. Então o que ele vai fazer? Pode ter uma terceira guerra nuclear. Quando é um ditador, você não sabe, bicho. Vai lá que o cara tá com a doença terminal no rabo, no furisco. Ele fala assim, meu irmão, daqui a 3 meses eu vou morrer, eu tenho um monte de ogiva nuclear aqui, eu vou usar essas porra logo. Eu vou usar essas porra, eu vou morrer mesmo. Vou usar umas ogivinhas aqui. Pode ser. É um ditador filha da puta, sanguinário, né? E falando de filhas da puta, porque eu não sou especialista em geopolítica, não. Aqui eu estou dando as minhas opiniões a respeito. Mas eu sou PhD em reconhecer canalhas, vagabundos e imundos. E por falar de canalhas, vagabundos e imundos, né? O estelionatário eleitoral que nós ajudamos a colocar na presidência da República, este bandido, este traidor de tudo aquilo que prometeu, fez tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava. Vejam que este merda, ele não repudiou o Putin ainda. Seu merda, as nossas alianças comerciais, elas estão mais com a Rússia, que nos dá 85% dos nossos fertilizantes, e nós podemos arranjar esses fertilizantes de outros lugares, ou as nossas alianças mais duradouras e mais eficientes estão com o mundo ocidental? Em seu merda, seu vagabundo. Então, o bosta do Jair Bolsonaro não rejeitou as ações do Putin, desmoralizou o Mourão e está falando uma outra língua, uma língua diferente da língua do Itamaraty. É ou não é um merda? É um merda e é um covarde. Eu vou dizer por que ele está fazendo isso. E o PT pior, caiu na própria desinformação russa, que falou assim, não, a culpa do ataque é do imperialismo americano. Meu irmão, nações soberanas têm o direito de firmar alianças militares com quem elas quiserem, certo? Polônia pode querer firmar a sua aliança militar com quem ela quiser, com a OTAN, que se dane. Você está entendendo? Não é o baixote da Rússia, não é Vladimir Putin que vai ditar quem é que pode ou não. Isso aí tá na sua cabeça aí, todo o projeto eurasiano de poder que foi vomitado em cima dele pelo Alexander Dugin, né? Agora, o que o Bolsonaro foi fazer lá na Rússia? Além de ter chamado Vladimir Putin de conservador, de um homem que luta pela paz, e também de... O que mais que ele falou? Que o Brasil se solidariza com um ditador sanguinário, desgraçado, coloca 150 mil tropas na fronteira de outro país, né? Ele foi falar isso. Não foi só isso.
né? E aí os caras dizem aqui, não, ele firmou um acordo que permite para que o Brasil possa comprar antiaérea, para melhorar as nossas defesas antiaéreas. Mas puta, que burrice do caralho, mano. O único interesse da comitiva de Jair Bolsonaro, primeiro, não foi firmado nenhum acordo comercial. Por aí já é um fracasso absurdo. Nem de fertilizantes, nem de porra nenhuma. Na parte econômica ele não firmou nada. Ele firmou a respeito de documentos sigilosos, porque ele busca só duas coisas lá. Foram para a Rússia o Bundita e foi o Carluxo. Você acha que o Bundita e o Carluxo foram atrás do quê? De duas coisas só: espionagem e desinformação. Como usar os seus telegrams na maneira de desinformar mais as pessoas. Espionagem, cyberataque e o cacete. Lembrando que antes de invadir a Ucrânia, você veja que a tecnologia russa de cyberataque é extremamente avançada, né? Eles derrubaram completamente a rede ucraniana, impedindo qualquer tipo de sincronização entre os órgãos de defesa da Ucrânia. Então a Karlucha e a Bundita foram para a Ucrânia buscar duas coisas só: espionagem e desinformação. Né? Estão buscando isso, assim como foram para Israel, tentaram, só que o governo israelense falou: meu irmão, vocês são os fela da puta mesmo, né? Eles tentaram o Dark Matter, tentaram o Pegasus, e aí o governo israelense tem algum escrúpulo, o governo russo não. Agora, não sonhe achando que isso daí é para montar defesas antiaéreas para o exército brasileiro, porque é deficitário mesmo, meu irmão. Ah, caralho, é como se você não conhecesse quem fosse a Karlucha e a Bundita, né? Outra coisa, essa é mais uma desinformação russa. O russo, cara, assista o vídeo, o filme Donbass, procure. O russo vive de desinformação. Leia o livro do Yon Mihai Pacepa, Desinformação, certo? Já recomendei diversas vezes, tá o link aí na descrição, procure esse livro. O russo vive de desinformação desde a época dos czares, certo? A desinformação é que os Estados Unidos lucraria muito com esta guerra, porque seria os Estados Unidos que quer fornecer gás liquefeito para a Alemanha. Meu irmão, não tem porto com tecnologia suficiente para receber esse gás. Primeiro isso. Segundo, os cargueiros americanos já estão alocados em 100% da sua capacidade, certo? Demoraria no mínimo 7 anos para os Estados Unidos ou a Europa ter infraestrutura para receber de maneira plena o gás dos Estados Unidos. E antes disso seria muito mais barato e muito mais rápido a própria Europa desenvolver as suas matrizes energéticas no que diz respeito ao gás. Então, assim, para quem diz que os Estados Unidos lucraria com a guerra entre Rússia e Ucrânia, é muita desinformação, bicho. E é desinformação russa que tem sido vomitada para brasileiro burro. Assim como dizer que a Rússia só atacou porque a OTAN se expandiu demais. É verdade, a Rússia ataca porque a OTAN se expande, mas a Rússia ataca porque não viu outra alternativa. E todas as cartadas que tentou, como por exemplo com Viktor Yanukovych, que seria seu presidente fantoche na Ucrânia, deram errado. O povo sabe o vagabundo, imundo, ditador sanguinário que Vladimir Putin é. Então a galera dizer que Vladimir Putin é um gênio militar é o caralho, ele está fodido. Só com essas sanções de agora, ele não tem como sustentar o seu país por 1 ano ou 2 anos, ele não tem. A longo prazo ele está fodido, basta você fazer os cálculos matemáticos. O colchão de 660 bilhões não dá para porra nenhuma. O Brasil em impostos consegue 2,5 trilhões de reais, é claro, mas em 1 ano. O que vai durar uma reserva de 620 bilhões? Ele aguenta as sanções no primeiro momento e logo ele vai estar, não queremos negociar, vamos sair da Ucrânia. Ele faz isso só para não demonstrar fraqueza. Um cara que coloca 150 mil homens na fronteira, fala assim, meu irmão, tu voltar com o rabo entre as pernas e não der pelo menos um tapa na cara, tu é um fraco, tu é um bundão mesmo, tu é uma barriga branca de merda, né? Não, então eu vou. Aí fez lá a sua demonstração. É claro que num primeiro momento sanções não vão impedir, mas ele já está lá perto de Kiev. Nós queremos negociar,
Porque ele sabe que não aguenta, cara, ficar lá muito tempo. Ele não consegue, ele não aguentaria ficar muito tempo em um país onde 90% da população te detesta. Você já matou 3 milhões de pessoas daquele povo com o Holodomor, com a União Soviética. Tu acha que eles querem voltar para a União Soviética? Então, os países, as pessoas precisam entender, não é na base do cacete que os países decidiram ingressar na OTAN. Pelo contrário. Pelo contrário, eles pedem para ingressar na OTAN. Eles falam assim, olha, meu irmão, olha, a coisa tá foda mesmo, nós temos muitos benefícios a receber entrando na OTAN. Se a gente ficar perto deste louco, fela da puta do Vladimir Putin, é melhor ter algum tipo de aliança. É diferente de Vladimir Putin, que tenta fazer a volta da União Soviética através da cacetada. Isso não dá mais certo, cara. No mundo de hoje não dá mais certo. Então, voltando aqui a Jair Bolsonaro na Rússia e do porquê Jair Bolsonaro tem lambido tanto o rabo de Putin, não tem nada a ver com a balança econômica, com fertilizantes e tudo mais, e ele não quer prejudicar os nossos tratados. Isso tem nada a ver, porque vocês viram que ele falou, por exemplo, da China, que tem a maior balança comercial com o Brasil, sendo que nossa balança é superavitária no que diz respeito às tratativas com a China. E ele falou lá, desse aquele país que eu não quero dizer, tá ok? Você se lembra toda a palhaçada que o mito falou. Então por que ele está lambendo o rabo do Putin agora? Porque ele sabe que vai perder a eleição de 2022. E uma vez que ele perca a eleição de 2022, para qualquer candidato que seja, mas ele espera perder para o Lula. Você sabe que ele está junto com o Lula. Quem soltou o Lula foi, na realidade, Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, que só estavam esperando Cássio Nunes, que foi aquele cara que ele colocou no Supremo Tribunal Federal, para referendar a decisão que colocava uma suspeição sobre Sérgio Moro, certo? Então, Jair Bolsonaro espera que Lula vença as eleições e que ele possa usar o sentimento de revolta do povo para aí sim dar cartada com alguns dos seus generais e colocar o exército na rua. E o primeiro que reconheceria isso seria Vladimir Putin. Vou desenhar para você de novo. Jair Bolsonaro sabe que vai perder a eleição com qualquer que seja o seu adversário. Ele pretende usar a sua massa bovina, ainda que minoritária, para dizer, não, essas eleições foram fraudadas de qualquer maneira, então eu preciso colocar o exército na rua. E ele lambe o Putin porque Putin seria o primeiro a reconhecer isso. E ele vai para a Rússia atrás de duas coisas. Desinformação, para desinformar em massa. Lembre-se que o Telegram, por exemplo, é um software russo. Desinformação, todo bolsonarista de merda tem o seu Telegram. Vem pro meu Telegram, venham aqui pro meu Telegram. É de lá que eles conseguem as bases de dados de telefones de pessoas para onde eles possam mandar as suas desinformações, seja a respeito de pandemia ou seja a respeito de qualquer coisa. Esses vagabundos desgraçados vivem disso, certo? Então, ele vai atrás dessas ferramentas de desinformação e de espionagem. E também vai simular aí seus ataques cibernéticos e o caralho nas suas próprias instituições para que depois ele possa pavimentar uma tentativa de golpe. É possível? Vamos ver o que vai se desenrolar até lá. Agora, vocês podem aí escrever aquilo que eu estou falando, tá? Porque no longo prazo, Vladimir Putin está fudido. Nos próximos dias ele vai tentar algum tipo de negociação, falar assim, ó, mano, vocês estão aí um pouco demais, né, porra, vocês não querem comprar mesmo nosso gás aí, meu? Pô, aí é foda, né, só dei uns tapas aqui, mano, só fiz uma merdinha aqui, mas perdoa aí, perdoa eu, hein, perdoa eu. Jair Bolsonaro foi para lá com dois intuitos na cabeça, um intuito é espionagem, o segundo é desinformação, e ele vai fazer isso no processo eleitoral brasileiro, e ele conta com a revolta do povo e a sua massa de manobra gadal e imunda para tentar, não sabe se vai conseguir colocar um exército na rua ou qualquer coisa do tipo, muito bem, e é isso daí. Vai ser difícil mandar esse vídeo para vocês, são muito recortes aqui, nós estamos mais com 170 mortos nesse conflito
da Rússia e da Ucrânia, uma tragédia absurda. Vocês viram um tanque de guerra passando em cima do carro do senhor, uma coisa horrível, horrível, absolutamente horrível, que é 1/10 do número de mortes por dia, né, de Covid-19 aqui no Brasil. 1/10. Morre 10 guerras, Rússia e Ucrânia, por dia aqui no Brasil. 95% das mortes de pessoas que não se vacinaram porque caíram na desinformação do canalha do mito, do bosta do mito, certo? Pessoas que não querem vacinar suas crianças, seus adolescentes, por causa da desinformação, da bosta do mito. E ele vai lá, visita a Rússia, lambe o furisco do Vladimir Putin com uma intenção só. Como eu falei para vocês, espionagem e desinformação. O bosta do mito, ou seja, a ignorância é o que mais mata seres humanos. Seja numa guerra ignorante entre Rússia e Ucrânia, onde Vladimir Putin vai sair fudido, ou seja na desinformação que o mito coloca nos seus próprios cidadãos brasileiros, que mata 10 vezes mais do que uma guerra Rússia e Ucrânia por dia. E pessoas que não tomam a vacina porque o mito não para de espalhar desinformação para o seu gado porco e burro de WhatsApp, de Telegram, de qualquer coisa do tipo, certo? Se você não está nessa casta dos ignorantes, verifique então a sua inscrição nesse canal, seu gostinho, seu chininho, e é isso aí.